Olá, gente! A videoaula de hoje vai ser sobre o livro O Ateneu, de Raul Pompeia. É uma obra que eu não tenho no modelo físico. Normalmente eu costumo mostrar as obras no modelo físico. Eu tenho essa versão, eu tenho a versão digital, que eu comprei pela Amazon. Eu não posso falar nome. Que eu comprei exatamente num lugar muito legal em que vende obras em promoção. Tem gente que vira pra mim e pergunta: Liliane, mas me fala uma coisa, você não tem dificuldade em ler obras digitais, né, por exemplo? Nenhuma mesmo, viu, gente? Eu consigo tramitar tranquilamente entre o livro físico e o digital, sem problema nenhum. Eu sei que muita gente vira pra mim e fala: ah, mas é tão gostoso o cheiro de livro. É, claro que é, mas eu também não me incomoda em nada. Eu acredito que eu trabalhei tanto tempo viajando, que era mais fácil eu levar um dispositivo do que os livros grossos e pesados, e eu acabei me adaptando. Então esse livro eu tenho nessa versão. Sendo assim, se você quer saber um pouco mais sobre essa história aí de Sérgio, me acompanha nessa videoaula. O Ateneu foi uma obra publicada em 1888, data emblemática, né? Bom, mas enfim, ela foi publicada em 1888 e, na verdade, o Ateneu é a história de Sérgio, um garoto que entra num colégio interno, que era muito comum, gente. Hoje em dia existem ainda colégios internos, mas não com tanta frequência como era antes. E esse colégio interno chama-se Ateneu. É isso, então a alusão do título é o nome desse colégio, o Ateneu. A gente deve entender essa obra, o Ateneu, como uma espécie de microcosmo. Isso quer dizer o que, Liliane? Ele é uma representação menor do macrocosmo. E o que é o macrocosmo? A sociedade. É isso. Então, quer dizer, as relações que se dão dentro da sociedade, elas vão aparecer numa escala diminuta dentro da escola, do colégio. Ou seja, por isso a gente diz que é uma relação de microcosmo. Então, nós vamos ter personagens e relações que são similares àquilo que nós vivemos na nossa vida, na sociedade, no dia a dia. A obra começa com uma visita de Sérgio e seu pai ao colégio. Ele ainda não estava matriculado, mas os dois foram lá para conhecer o colégio, coisas normais, né, que vamos combinar, até hoje se faz, né, o pai, o menino, o aluno, sei lá, ir lá visitar o colégio. E chegando lá, eles se deparam com um dia de festividades, e era um dia que encheu os olhos do pai, não só do pai, como do Sérgio também. E aí, quer dizer, o Sérgio ficou encantado com aquilo ali. Ocorre que depois eles vão na casa do próprio diretor da escola, que chamava Aristarco, e conhecem a esposa de Aristarco, que é uma representação bem materna mesmo. Então, quer dizer, ele se sente acolhido, aquele carinho, aquela coisa toda. E ela vira para ele e pede para ele cortar o cabelo. Calma, gente, muito amor nessa hora, não é uma imposição, é simplesmente uma forma de falar da transmutação do menino em homem. Era isso, quer dizer, estava na hora dele virar um homem. E eles ficam encantados com tudo aquilo ali. É claro que o Sérgio é matriculado na escola. Só que, passado esse momento e o Sérgio já matriculado na escola, no primeiro dia de aula ele é designado a um professor e o professor pede para que ele se apresente na frente da turma. E é claro que ele tem um pane, é óbvio. Quem tem pavor de falar assim em público normalmente tem esse pane, né? E ele desmaia. E no que ele desmaia, eu não preciso te dizer que ele se torna vítima, se torna alvo de brincadeiras, gozações dos outros alunos. Lembra, o universo da escola aqui é um microcosmo, ou seja, as pessoas que são, digamos assim, sofrem bullying, aquelas pessoas que são desvalorizadas, é bem a ideia mesmo daquelas pessoas que se acham superiores a outras pessoas por um determinado ponto. Um dos momentos mais marcantes do livro era que os alunos iam tomar banho. Mas não é tomar banho no chuveiro, não era isso, tá? Era, na verdade, numa espécie de piscina, lago, uma coisa parecida com isso.
E aí ocorre que era um momento de confraternização, de alegria entre eles. E é um momento em que o nosso protagonista, o Sérgio, ele quase afoga. E ele é salvo desse afogamento por um membro do colégio, que é um menino chamado Sanches. Só que é bom deixar claro que Sérgio fica com uma pulga atrás da orelha, sabe? Ele não sabe se foi o próprio Sanches que fez com que ele se afogasse e depois salvou. É aquela situação dúbia. De uma forma ou de outra, os dois se tornam muito amigos, extremamente amigos. O Sanches era um bom aluno, quer dizer, era uma referência positiva que ajudaria o Sérgio naquele momento ali. Muito embora sempre a dúvida: ele me salvou ou ele queria me afogar? De uma forma ou de outra, Sanches começa a ter mais proximidades físicas com Sérgio. E Sérgio meio que fica ali, ó, tipo, gente, o que tá acontecendo? Gente, meio que não quero, gente, o que tá acontecendo? E aí Sérgio meio que dá um checkmate, vamos falar dessa forma. E aí Sanches fica muito bravo com Sérgio, extremamente bravo, se afasta de Sérgio e ele, o Sanches, que tinha um prestígio social, acaba necessariamente fazendo o Sérgio de vítima. É mais ou menos aquela ideia, tipo, se não está comigo, está contra mim, se não é meu amigo, é meu inimigo. É isso que rola entre os dois aí. A partir desse momento, Sérgio se torna um péssimo aluno e constantemente o nome dele ia parar no caderno de notas do Aristarco. Gente, uma coisa super didática, que era um caderno em que anotava-se os erros, as faltas dos alunos. Nesse caderno o diretor anotava e depois esse diretor expunha essas faltas para todo mundo. Olha que coisa didática, que coisa bacana, né? Lindo, muito bom. Gente, para quem não entende, isso chama ironia, né? Não existe essa didática, não. Resultado, ele se torna esse péssimo aluno. Mas aí ele fica tão... Eu não vou dizer triste porque não é triste a palavra, mas ele fica tão frustrado que ele se volta para uma religiosidade. Mas é bom deixar claro que essa religiosidade dele não é uma religiosidade dogmática, não é isso. É uma religiosidade mais livre, em que ele conversa com Deus, em que ele não acredita necessariamente em todos os rituais e assim vai. Ele prima por uma liberdade. É quando ele conhece um outro estudante chamado Franco. E os dois se tornam amigos. Por afinidade, né? Porque o Franco também não saía do caderno de notas do Aristarco. Então os dois formam uma dupla nesse momento. Vamos dizer que Franco não era lá uma boa bisca. Mas de uma forma ou de outra ele era vítima de bullying, de assédio, de todo o resto. E aí ele tem uma ideia, que era o seguinte: ele chama Sérgio para poder jogar cacos de vidro na piscina, para que quando tivesse o banho, que eu já mencionei para vocês, os colegas se machucassem todos. Sérgio recusa, fala que não vai fazer, ele não vai fazer, mas ele fica remoendo aquilo ali, passa a noite em oração pedindo para que os meninos não se machuquem. Mas quando ele acorda de manhã, ele vê que os meninos estão bem, que tá tudo bem. O que aconteceu? O zelador decidiu, né? Ele suspeitou que tinha alguma coisa errada e o zelador decidiu limpar a piscina antes, tirando todos os cacos de vidros dali. Então é um episódio muito marcante ali que mostra essa religiosidade não, essa fé, mas também esse sentimento que ele tem, mesmo sendo vítima de uma situação, ele se preocupa com o outro. Como essa amizade não deu certo, ele arruma um outro amigo, que é um personagem chamado Barreto. Barreto era extremamente religioso, mas é extremamente religioso dogmático. E Barreto começava a falar sobre os dogmas, os princípios de uma determinada religião. Vamos dizer que Sérgio não gostou muito, partindo do pressuposto que o Sérgio trazia uma religiosidade mais livre. Então a amizade se desfaz. Sérgio não estava indo bem nas aulas, aquela coisa toda, e ele vai pedir conselho para o pai dele.
E o pai dele vira para ele e fala: olha, vai buscar a sua individualidade. E é isso que ele começa a fazer quando volta para o colégio. Quer dizer, ele não precisa ser de um grupo X, ele não precisa ser de um grupo Y, ele tem a sua individualidade. Então ele volta com essa mentalidade para o colégio. Quando ele volta com essa nova visão, ele entra num clube literário e faz uma amizade no clube literário, que é um personagem chamado Bento. E é claro que Bento e ele têm essa afinidade pela literatura. Então eles começam a discutir muito sobre livro, ler muito sobre livro, começam a se isolar um pouco mais para poder discutir sobre os livros que eles estavam lendo, que até aí, gente, vamos combinar, para mim é normal, não sei para vocês, mas para mim é normal, partindo do pressuposto que leitura é uma coisa mais solitária mesmo. E é muito bom quando a gente acha alguém que possa discutir aquilo que você está lendo. Mas enfim, ela traz esse tipo de afastamento mesmo. Enfim, mas não obstante disso, como os dois estavam sempre juntos, começaram a surgir comentários maldosos dos outros alunos sobre a relação dos dois, justamente porque eles estavam sempre juntos, isolados, conversando entre eles. Então vocês conseguem perceber de novo aquela ideia inicial desse vídeo que eu falei para vocês, do macro e do microcosmo. Gente, esse livro dá de tudo, dá de tudo. Nesse meio tempo aí, ó, nós vamos ter um assassinato dentro da escola. O jardineiro, ele vai matar a facadas por causa do amor de uma funcionária chamada Ângela. Olha pra você ver, temos de tudo, temos romance passional e assim vai. Até que existe a exposição artística. E é claro que Aristarco, que é o diretor, ele se envaidece muito dessa exposição artística. Quer dizer, aqui a gente consegue perceber um determinado excesso de orgulho do diretor em relação ao trabalho dele, vamos dizer, ao trabalho dele. Mais ou menos, né? Porque quem fez os trabalhos foram os meninos. Mas enfim, mediante elogios, vamos pôr assim, é isso. É o egocentrismo, é o ego falando mais alto. Então a gente consegue perceber nesse momento esse perfil claro de Aristarco. Há um momento que eles vão fazer uma viagem ao Rio de Janeiro. E nesse momento eles vão ao Jardim Botânico. E é claro que Sérgio se envolve numa briga. Mas o rival de Sérgio consegue fugir, mas Sérgio foi pego pelo Aristarco. Ele fica imaginando uma punição absurda, mas não ocorre. O que ocorre é que o diretor da escola começa a o tratar com frieza, desprezando, ignorando, como se ele não fosse nada. O interessante de observar nesse ponto é que às vezes o desprezo ele dói mais do que uma punição. Então ele faz aquilo que poderia causar no Sérgio a maior dor possível. A partir daí, vários estupins começam a rolar no Ateneu. Eles começam a ter revolta por causa da comida do refeitório, briga entre eles. Então, quer dizer, foi a gota d'água num copo cheio. Uma das cenas mais emblemáticas é justamente quando chega o final do ano e os alunos decidem fazer uma homenagem a Aristarco, que a gente já falou sobre essa questão de ego dele, né? Então, esses alunos decidem fazer um busto de Aristarco, que eu não preciso te dizer como se sente. Essa parte da narrativa, por ser uma obra realista, né, gente? Ela é extremamente detalhada, muito detalhada mesmo, em que vai falar sobre a graminha que aparecia entre as serragens que compunham o lugar, é extremamente detalhado. Mas, feito essa festividade, posteriormente o colégio entra em férias e Sérgio ele vai passar as férias no colégio. Essa é uma parte central porque agora nós estamos entrando no final do livro. E não podia ser diferente, nós temos um final um pouco trágico aí, em que Sérgio ele está realmente passando as férias no colégio porque a família dele foi para a Europa, ele estava doente, então ele acabou passando as férias no colégio e começa um incêndio no Ateneu. E no que começa esse incêndio no Ateneu, o Ateneu inteiro começa a pegar fogo. E aquelas pessoas correndo, saindo do Ateneu, aquela coisa toda. E nesse momento a gente vê o quê? A gente vê Aristarco
vendo a destruição de tudo aquilo que ele julgava ser ele mesmo. É engraçado essa pegada, né? Porque tanto essa obra, o Ateneu, quanto, por exemplo, um vídeo que eu gravei anteriormente, o Espelho, fala sobre essa questão, né, do ser externo, né, das pessoas verem o externo e a gente achar que a gente é o externo. Se você não viu esse vídeo sobre o espelho, volta lá, eu acho que é o anterior a esse aqui que eu vou postar, se eu não me engano. Então, é uma obra que traz isso. Então, Aristarco, ele era, o ego dele era o colégio que ele viu sendo destruído completamente. Bom, senhoras e senhores, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Não se esqueça, tá? Na próxima semana a gente traz outra obra do vestibular de 2022. Um grande beijo para vocês. Tchau!